Muito boa tarde para você que está nesse momento começando a acompanhar aqui a transmissão da Rádio TV Encanto, as informações de Ibaté, as informações da nossa cidade. Ontem, segunda e hoje, a Polícia Civil de Ibaté, agindo rapidamente, elucidou aí vários casos de assaltos que estavam acontecendo na cidade. Nesse momento, eu estou aqui com o Dr. Gilberto de Aquino, delegado titular da nossa cidade, que vai conversar com a gente, passar as informações dessas prisões, da elucidação desses casos na cidade. Doutor Gilberto, uma boa tarde. A Polícia Civil, mais uma vez, dando resposta à sociedade, a Polícia Civil dando resposta à população e prendendo os marginais que afrontam a lei, afrontam a ordem na nossa cidade. Uma boa tarde, doutor. Boa tarde, Augusto, a todos os ouvintes. Foi elaborado aqui os boletins de ocorrências de crime contra o patrimônio, na especificação natureza roubo, onde o indivíduo chega mediante ameaça, acaba fazendo a subtração de bens e valores em comércio da cidade. A equipe de investigação fez um trabalho, trocamos informações aqui na região, porque um dos indivíduos que foi filmado, cujas imagens pegaram toda a ação delitiva, ação criminosa, ele chegando na loja, ele subtraindo, ele ameaçando, colocando a arma na cintura, exibindo a arma para a vítima e tal. Esse indivíduo não era de Ibaté. Nós conseguimos algumas informações e acabamos descobrindo que ele era da região de Ribeirão Bonito, que também teria praticado o crime em Boa Esperança do Sul. A partir desse fato, ele foi devidamente reconhecido, formalizado o expediente e foi pedida a busca e apreensão. Ele se encontra apreendido pela vara da infância, até por outra comarca, cujo ato infracional ele cometeu também em outras cidades da região. Aqui nós, hoje, acabamos identificando um segundo autor de crime, também de roubo, que entrou num outro estabelecimento comercial mediante ameaça em relação à vítima. Ele acabou adquirindo, a princípio ele pediu que queria comprar um objeto desse comércio e na sequência, após ser embrulhado e devidamente entregue, ele anunciou o assalto. Também exibiu um objeto que a vítima verificou tratar-se de uma possível arma de fogo. Então ela acabou entregando, assim como valores em dinheiro. E foi identificado esse indivíduo, se encontra aqui já detido, foi submetido a reconhecimento pessoal, foi positivado esse reconhecimento. Nós estamos aqui instaurando o procedimento e representando pela prisão temporária. Assim que for decretado pela Justiça, ele será encaminhado ao centro de triagem. Doutor, então foram dois indivíduos, ontem, segunda-feira, já identificando o menor e hoje um maior. Isso já foi feito o pedido de prisão. Doutor, tem mais, na investigação que vocês estão fazendo, há mais pessoas envolvidas, há mais marginais envolvidos, soltos pela cidade? Qual que é a direção que vocês tomaram nessa investigação? Em relação ao ato infracional, que o primeiro roubo, vamos dizer roubo, que depois a gente verificou que havia participação do menor, havia sim um apontamento de mais um indivíduo que se encontrava do lado de fora do comércio, tanto que uma das vítimas teria visto esse indivíduo passando e depois ele ficou, o pessoal fala que ele fica como olheiro, ele fica na espreita enquanto o criminoso entra para praticar a subtração dos bens. Nós estamos tentando identificá-lo, também seria um comparsa e provavelmente da cidade de Ribeirão Bonito. A equipe daqui está em contato com a equipe de lá, de investigação, e nós estamos trocando informações a respeito da autoria desses crimes. Além de Ibaté, existem outros crimes que eles também teriam feito na cidade de Boa Esperança, pois eles já são conhecidos em Ribeirão Bonito. Então são pessoas que estão migrando de outras cidades para Ibaté para cometer isso aqui, como também muitas vezes saem daqui de Ibaté para cometer em São Carlos. Eles vão para São Carlos praticarem crimes lá e muitas vezes são presos em São Carlos. Então essa é uma forma que eles estão usando, porque já são conhecidos aqui na cidade e acabam saindo. E da mesma forma vice-versa, vem de fora para cá. Então são trabalhos que nós estamos efetuando. O número de roubos não cresceu, nós temos aqui uma constante, até posso dizer que está até um número menor do que em comparação ao ano passado. Temos aqui o que tem aumentado, eu percebi, nesse período de pandemia da Covid-19, Augusto, nós temos aumentado aqui crimes de violência doméstica. Eu instaurei aqui 12 procedimentos, esses 9
foram de violências domésticas, onde as mulheres dentro de sua residência estão sendo vítimas por parte de pessoas conhecidas, que seriam os próprios parentes. A maioria seriam os maridos ou conviventes ou namorados, enfim, pessoas que elas têm relacionamento. Tem alguns casos também que tem alguns tipos de relacionamento abusivo, onde a violência não é só física, mas uma violência moral, uma violência psicológica, devido à crise econômica que o país enfrenta, né? Nós temos visto que aqui em Ibaté muitas pessoas têm uma condição econômica bem baixa, a renda familiar é pequena, e às vezes só tem uma pessoa na família que arca com as despesas, e a mulher fica totalmente submissa ao marido. Muitas vezes ela é agredida, ela é violentada de todas as formas, e ela acaba se calando porque é o único meio de sobrevivência, ela não consegue sair daquele meio, né? Então é um círculo vicioso, ela fica, ela apanha, mas ela vive dele, então ela não tem outra renda, tal, enfim. E nós temos visto isso acontecer. Então, nesses casos, nós temos pedido aqui apoio à assistente social, que tem acompanhado o encaminhamento da família, da vítima para instituições e tal, para ter um suporte em relação a isso. Então, a polícia está trabalhando nesse motivo. E qualquer caso, como acabei de relatar agora, nós teve um caso de ameaça e violência doméstica, depois nós pedimos a medida protetiva, foi deferida pelo juiz, só que ele não foi localizado, o autor não foi localizado, mas ele constantemente fica atrás da vítima. Então, o que nós estamos fazendo? Instaurando inquérito, pedindo uma prisão preventiva para que ele saia de circulação e pare de perturbar, né, e colocar em risco a vida dessa vítima. Então, é mais um caso que a gente vai concluir agora. Seriam 2 prisões preventivas solicitadas, representadas por mim hoje, para esclarecimento e solucionar esses problemas que Ibaté vem enfrentando aqui. Doutor Gilberto, nós falamos aí, tem a questão do assalto, mas é bom frisar que a Polícia Civil também atende na questão de ameaças domésticas, no crime doméstico, a violência doméstica também a polícia está atuando. Tem mais um detalhe, doutor, que a gente gosta de perguntar, o senhor, porque você está sempre conversando, participa com a gente no Conselho. Nós temos a questão também na cidade, doutor, a questão das aglomerações que está acontecendo, perturbação pública, acaba virando até uma questão de, vamos falar assim, até saúde das pessoas que moram nas proximidades. A gente sabe que a Polícia Militar que faz o trabalho de prevenção, mas a Polícia Civil também tem um papel na questão judiciária quando chegam os problemas para cá, né, doutor? Como que é a visão do senhor nessa questão das aglomerações no município de Ibaté que está acontecendo? E até alguma informação, doutor, que na rave, lá no Distrito Industrial, vem muita gente de fora e dentre essas pessoas que vem muito marginal, muito bandido vem. Isso é ruim para a cidade, né, doutor? Sim, infelizmente, esse povo que não respeita a lei, eles acabam migrando de um lugar para outro. Aqui em Ibaté nós temos visto na área industrial, como em São Carlos também nós temos em alguns pontos específicos. Lá eu tenho 3 pontos específicos que também ocorriam esse mesmo tipo de aglomeração. São pessoas que não respeitam a lei, que querem se aglomerar, não respeitam o isolamento. Eles acabam, nós tivemos aqui no final do ano aquela imagem, né, uma lamentável imagem com vários indivíduos exibindo armas de fogo, e naquela sequência eles começaram a exibir armas de fogo, inclusive eu estava de férias na ocasião. Foi solicitado um mandado de busca e apreensão na casa de todos que foram identificados, foi feito de imediato prisões em flagrante por porte de arma, por droga, enfim. E nós estamos também acabando de identificar todos eles para ser instaurado um crime de organização criminosa. Por quê? Porque é um grupo de pessoas que está envolvida com a prática de ilícitos que já são conhecidos no âmbito policial, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, que praticam crimes, têm envolvimentos com tráfico de entorpecente, com crime organizado. Então nós estamos identificando, acabando de fazer um trabalho de inteligência nesse sentido para a instauração desse procedimento. Com relação a essa aglomeração, a Polícia Militar tem feito sim um trabalho ostensivo, não só a Polícia Militar, como também a Guarda Municipal, que apesar dela fazer a função guardar o patrimônio público municipal, mas ela também faz um trabalho preventivo, porque
ela circula, faz patrulhamento pelas vias públicas e quando ela vê algum tipo de crime, ela acaba atuando também. Então, nós temos aqui uma grande parceria com a Guarda Municipal, com um entrosamento, um envolvimento, né, cumplicidade tanto com a Guarda como com a Polícia Militar. Da mesma forma, nós temos visto em São Carlos. Em São Carlos também nós temos alguns pontos que eles se aglomeravam, mas aí o que foi feito lá pela Prefeitura? Acabou se colocando algumas placas de sinalização. E as placas ajudam, doutor? Sim, naquela área, o que acontecia? Nós tínhamos uma área lá, na área industrial próximo aos Ecotex. E lá naquela região havia grande aglomeração. Então, eu tinha até pedido para se colocasse algumas placas para que inibisse aquele... Eram todos jovens e jovens de classe média alta, não era a periferia que ficava ali. Eram os próprios condomínios de alto luxo que tem ali e eles iriam frequentar o local. E lá faziam uso, no dia seguinte, a equipe de jardinagem, quando fazia a limpeza no local, achava só pinos de cocaína e preservativos usados, jogados, descartados, assim como sacolas e mais sacolas de lixo, de lanches, enfim, que eles faziam tipo um piquenique à noite. Então o local era usado para a prática de sexo, para a prática de uso de entorpecentes, bebida alcoólica, porque tinha várias garrafas, assim como era utilizado também para fins de ilícitos, de usar consumo de substâncias entorpecentes. Então, lá com a equipe, com a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Trânsito, nós tivemos um contato e na época a Ingrid conseguiu alterar a faixa de ciclismo que ficava no meio. Então, alterou-se aquela faixa de ciclismo, de vez de colocar placas, colocou-se essa faixa ao redor da calçada. Então, isso impediu com que esses indivíduos estacionassem o veículo ali, porque ficou uma zona não permitida, né? Então isso, agora a PM e a Guarda Municipal, quando passa e vê, já começa a autuar. Então eles veem a viatura chegando no local, eles já imediatamente saem e se evadem do local. Então isso acabou inibindo bastante a movimentação e a aglomeração de pessoas lá. Aqui nós estamos verificando essa situação, né? Nós só temos a avenida principal, que tem área de ciclismo. Nesse local onde se aglomera não tem essa área, mas nós vamos verificar junto à Prefeitura se há possibilidade de ser colocado algumas placas que impeça o estacionamento ali para que esse povo não aglomere. Assim como vai ter que ter uma constante batidas, vamos dizer, né, operações da Polícia Militar na parte ostensiva e mesmo da civil, para que se iniba, para que se esparrame esse povo, né, mal intencionado, porque boa intenção não é. Nós vimos lá, Augusto, ano passado, a morte de um jovem. Naquele local teve investigação, eu fiz a investigação desse caso, esclareceu esse crime de homicídio. Ele foi alvejado na via pública, o autor foi identificado, estava com o carro importado, o carro estava em nome da mãe dele. Fiz busca na casa desse indivíduo, foi localizado substância entorpecente, instaurei um outro inquérito de tráfico de entorpecente em relação a ele, às drogas. Já pedi o bloqueio desse veículo, um bloqueio, uma BMW importada, em nome do traficante, que não tem ocupação lista no trabalho, e colocou o veículo no nome da mãe, então uma lavagem de dinheiro. Você verifica a articulação do meio criminoso. É um trabalho que a gente está fazendo, atuando, né? Desculpa. E a gente verifica que, infelizmente, o crime vai evoluindo do mesmo jeito que a polícia também vai evoluindo nas partes de inteligência, buscando informações aqui e ali. E nesse contexto, os trabalhos estão sendo realizados, apurados os crimes, e espero que a sociedade se conscientize, siga as regras da vigilância sanitária, sigam as regras, lavem as mãos, usem máscaras, usem álcool gel, enfim, não se aglomerem, pratique isolamento, principalmente nessa fase, que apesar de ter saído a vacina aqui no estado de São Paulo, como dá para começar por toda a nação, nós temos visto que ela não vai ser suficiente, né, a produção para todo mundo, e isso vai demorar um tempo, eu acredito pelo menos um semestre. Pelo cálculo que nós temos, ela vai demorar pelo menos um semestre, e durante esses 6 meses nós temos que continuar com essas regras para não sermos mais uma vítima do Covid, como temos visto aqui, esse último casal, né? Aqui em Baté,
que foram um casal que eu acabei acompanhando, o senhor e a senhora morreram e faleceram em 2 dias. Foi um, depois foi o outro, enfim. É triste, é lamentável e a população só vai sentir quando ela perder, ela sentir na pele a perda de um ente querido. Então a gente fala, nós temos visto também lá em São Carlos, um outro fato, vou te divulgar, até vou divulgar para a imprensa lá, que, por exemplo, eu tenho visto em algum local de aglomeração, num bairro, um condomínio um pouco mais afastado, atrás do Ecotec, sentido Samambaia, Bosque, Faixa Azul, aquela região ali. Os Ubers, nós estivemos fazendo investigação de desaparecimento de pessoas. A DIG é especialista nisso, a DIG é a competente para fazer essa investigação. E lá nós verificamos que o Uber deixava jovens e adolescentes de 12 a 14 anos no meio da rua. Eles desciam e daí a pouco eles se aglomeravam no próximo local ermo, escuro. E aí nós fazendo essa investigação no desaparecimento de uma dessas adolescentes, acabamos descobrindo que foi levada lá e começamos a fazer a investigação e acabei verificando que vários jovens de sexta-feira à noite falam para o pai que vão na casa de amigos e não vão. Eles vão se esconder nesse local e lá eles levam bebida alcoólica, aí chega o traficante e fornece droga, meninas de 12, 14 anos, e são todos moradores de condomínios de nível alto, entendeu? Não são pessoas que não têm uma condição, não, eles vão de Uber até o local. Chegam lá, todas meninas com carinha de boneca, princesinha, tudo bonitinha, arrumadinha. Os meninos também, aí chegam ali, se aglomeram, não usam máscara. Eu verifiquei na mochila deles, tinha bebida, aí perguntei de quem era, aí o maior não é minha, assumi, quer dizer, é uma situação bem obscura e os pais não sabiam que eles estavam lá. Então nós conversamos, orientamos a todos os motoristas da Uber, quando chegasse lá, leva em determinada casa. Parou na casa, desce. Não parou na casa, devolve. Não vai levar, soltar no meio da via pública, no meio do matagal, como estava sendo feito. Isso daí, vários motoristas de Uber foram orientados ali na região. Nós não vamos falar nomes aqui, porque a gente preserva, porque eles são jovens e estão cometendo atos, né? Falta uma orientação, falta uma visão do pai, porque o pai às vezes não sabe onde os filhos estão indo. E eles pegavam o Uber para ir na casa de amigo e chegava lá, eles estavam se aglomerando, né, para ficar, para beijar, enfim. E junto deles sempre tem um maior que traz bebida tal, aí ali pode ocorrer um estupro, ali pode ocorrer um crime maior, né, e depois vai caber a polícia correr atrás de todo esse prejuízo e a família vai chorar muito. Então, nós estamos falando porque é para que se previne esse tipo de conduta e os pais abram os olhos, porque apesar dos pais estarem dentro de casa, mas a partir do momento que ele solta o filho, que ele vai para a rua e volta, ele pode trazer o vírus para dentro da casa e matar o pai, a mãe, o avô, enfim. Então, tudo isso tem que ser muito bem observado, principalmente nesse período. Doutor Gilberto, para a gente finalizar, qual que é a mensagem que a Polícia Civil passa para a cidade de Ibaté, para os moradores de Ibaté? Porque a gente sabe que é um nicho, né, de autoridades policiais. Tem a Polícia Civil, Militar, tem a Guarda, né, mas a Polícia Civil sempre atuante também na nossa cidade, dando resposta, a gente sabe disso, tem acompanhado, né? A criminalidade age, a surpresa é do criminoso para agir, mas o serviço da Polícia Civil é sempre atuante. Qual a mensagem que o senhor passa para a população, para a cidade? Está violenta, não está? Como que é Ibaté? Qual que é a mensagem que o senhor passa para a nossa comunidade, doutor? Eu posso dizer que a cidade ela está devidamente em ordem, nós não temos um problema aqui, vamos dizer assim, nós temos às vezes alguns casos, como esse do final do ano, que é um caso que pegou todo mundo de surpresa. Pô, um bando de gente na via pública exibindo arma de fogo. Isso é um caso isolado, não é uma comum, uma constante. Então nós temos visto que a ordem está sendo mantida. O que acontece é a ousadia de alguns criminosos que depois vão responder por isso, né? Nós temos visto que a maioria desses que são identificados, poucos são daqui. A maioria vieram de São Carlos, de vários periféricos, envolvimentos com crimes. Por quê? Porque lá está sendo fechado bem nós estamos
segurando lá. Então, como eles sabem que aqui a cidade é um pouco menor, talvez eles achem que seja mais calma, eles acabaram migrando. Mas a Polícia Militar atuando, tanto a Capitã Karina no comando como o Regazzoni, o tenente, em contato com a gente. No dia que teve essa situação foi feito todo um esquema de trabalho, da mesma forma o Ministério Público já representou pelas buscas e apreensões junto ao GAECO. Então é um combate ao crime organizado. Então dessa forma aqui há uma união entre as instituições, o Ministério Público, o Poder Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, tanto assistente social, que nós temos que dar aqui apoio a pessoas mais necessitadas, nós temos visto isso, crianças em estado de vulnerabilidade, muitas vítimas de estupro. Nós temos alguns casos nesse período de pandemia, registrou-se, Augusto, infelizmente, alguns casos de estupro, entendeu? De vulnerável. Então, dentro desse contexto, também todo o trabalho está sendo feito, pedindo-se uma produção antecipada de prova, ouvindo essas crianças que foram vitimizadas, né, por pessoas que deveriam zelar, cuidar delas e, ao contrário, acabaram cometendo esses ilícitos. Então, isso está sendo apurado, são inquéritos sigilosos, né, sem citar os nomes, mas acaba acontecendo. Infelizmente, são as escolhas do ser humano, né, que acabam trazendo esse efeito, mas nós esperamos que a paz impere e a Polícia Civil está de braços abertos aí para atender a população da melhor forma. Obrigado, doutor. Uma ótima tarde. Agradeço. Está aí, conversamos com o doutor Gilberto aqui na delegacia de Ibaté, onde nós acompanhamos aí desde ontem o trabalho incansável, onde a polícia acabou prendendo ontem um menor, né, detendo um menor, e hoje aqui na delegacia já tem um maior, já está preso também pela autoria, já foi reconhecido, já tem a autoria do crime, do assalto que aconteceu na região central. O doutor Gilberto já pediu a prisão preventiva e assim, é como eu sempre digo no ar todos os dias, né? A escolha para fazer o lado, né, escolher o lado do bem ou do mal é das pessoas, mas com certeza as polícias estão prontas para agir, como aqui a Polícia Civil de Ibaté, que está de prontidão 24 horas por dia, 7 dias da semana. A todos, uma ótima tarde. Daqui a pouquinho tem mais informações. Às 5 da tarde tem Bob Ferreira com o programa O Mundo Digital, e a gente continua pela cidade trazendo informações. Uma ótima tarde a todos, continue com a Encanto, está na Encanto, está feliz, acesse a TV e faça a sua inscrição.